A estudante de jornalismo da PUCamp, Bruna Castelar, gravou entrevista com o engenheiro agrônomo da Ceasa, Ricardo Munhoz. A pauta abordava a crise hídrica e os impactos na agricultura. Ricardo comentou sobre a crise e como evitá-la. Existe uma situação de crise hídrica, existe, né? De uma forma geral, quando a gente vê as hortaliças, por exemplo, a gente percebe que no ano de 2015, no primeiro trimestre, houve aumento da quantidade, mas também houve aumento de preço, de uma forma geral. Ou seja, houve maior oferta de hortaliça, pequena maior oferta, mas também houve aumento de preços, né? Pequeno também, se considerarmos a inflação. Então, essa percepção é um pouco difícil no mercado de hortigranjeiros, porque ele visa exatamente o equilíbrio entre oferta e procura. Mas, por exemplo, no caso da cenoura, a cenoura ela é originária aqui procede da região de São Gotardo, Minas Gerais, a maior parte da cenoura que vem aqui. E nessa região houve sim uma diminuição de área plantada e por esse motivo houve uma redução de oferta. Com todo esse cenário, né, a Ceasa recebeu no primeiro trimestre desse ano, de 2015, em relação ao primeiro trimestre de 2014, uma quantidade de 10% a menos de cenoura. Isso impactou num aumento de preço, sim, mas nós não podemos dizer que isso necessariamente vai se prolongar durante o ano. Outro fator interessante é a couve-flor. A couve-flor também houve um aumento de quantidade aqui na nossa central, acompanhada de aumento de preço. Agora, isso não é uma situação normal, ou seja, isso pode estar refletindo a busca de couve-flor por outras regiões de abastecimento, ou seja, os permissionários de outra Ceasa, ou da Ceagesp, por exemplo, podem estar buscando couve-flor na região de abastecimento da Ceasa Campinas. Isso pode gerar um aumento de procura, uma percepção inflacionária e um aumento de preços, né? Então, é uma situação que não necessariamente está acontecendo aqui na Ceasa Campinas, mas alguns preços podem ser influenciados pela maior procura em outras centrais de abastecimento regionais, que vêm buscar na nossa região também. Então, essas situações, digamos assim, podem causar a ideia de que existe uma interferência direta da crise hídrica aqui na central de abastecimento de Campinas. É possível, mas nós não temos essa percepção em tempo real. Por outro lado, o produtor agrícola, que fornece ao nosso permissionário, tem um papel importante em tomar medidas de economia de água, uma vez que a irrigação deve visar diretamente a planta. Quando a irrigação visa o solo, a área plantada, há um aumento do desperdício. Então, esse produtor tem que ter essa consciência de que, na medida em que ele precisar cada vez mais produzir na área dele, enfrentando cada vez mais a concorrência do abastecimento de água da zona urbana, ele vai ter que se adaptar. Infelizmente, de uma certa forma, ele está sendo demonizado pelo problema. Todos nós, todos os setores, digamos assim, têm uma responsabilidade na crise hídrica. No decorrer dos anos, digamos assim, dos últimos anos, todos os setores passaram por uma situação de fartura de água e não houve uma conscientização clara
E exatamente no momento em que faltou água, né, para o abastecimento, o agricultor acabou sendo focado, o que não é uma realidade clara e evidente, né? Ele tem um papel importantíssimo nisso e ele pode sim economizar água. Primeiro, digamos assim, uma medida primária, digamos assim, seria uma medida ambiental. Ele deve visar proteger os mananciais, reflorestar as áreas de nascentes, ou seja, cumprir o seu papel de preservação ambiental. Outra medida que diz respeito a evitar desperdício, ele deve manter o equipamento dele revisado, evitar vazamentos nos encanamentos, evitar vazamentos nas bombas de irrigação, evitar irrigar em horários quentes do dia que promovem, digamos assim, além da água ser jogada em regiões que a raiz não vai absorver, a água evapora desnecessariamente. Outras medidas dizem respeito à tecnologia. Na medida em que ele puder investir em substituir o sistema de irrigação convencional por sistemas de irrigação mais econômicos, como é o caso do irrigação por gotejamento, irrigação por microaspersão, ele conseguirá imediatamente fornecer a água para a zona radicular, ou seja, a planta vai absorver exatamente o que ela precisa com menos desperdício. E essa economia pode chegar até em 50%. Outra medida de tecnologia é, à medida em que ele puder fazer um investimento, ele migrar para o cultivo protegido. Outra medida é proteção do solo, para evitar evapotranspiração. Ele pode usar cobertura morta, que são palhas e outros elementos orgânicos e até inorgânicos, para evitar a evaporação de água, o impacto direto do sol. É nesse momento que o agricultor se vê diante de um paradigma a ser vencido. E é nesse momento que ele tem que procurar apoio técnico, apoio agronômico, e se munir, digamos assim, de todos os meios possíveis para conseguir vencer essa etapa e tirar essa ideia de que ele seja responsável pela maior parte do desperdício, enquanto ele é responsável pelo abastecimento de alimento para uma população que tem necessidades imediatas nessa área.